Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Eu sou o professor Rodrigo Jimenez, estou aqui hoje para falar com vocês sobre a primeira lei de Mendel. Tivemos anteriormente uma aula voltada aí para os conceitos básicos de genética. Quem não assistiu ainda, vou estar deixando nos cards para você estar acessando e assistindo e fazendo suas anotações. E a aula de hoje é sobre a primeira lei de Mendel. Gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal Biologia Legal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu comentário, seu like e, se possível, também compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Vamos para a vinheta e vamos falar tudo sobre a primeira lei de Mendel. Muito bem, Gregor Mendel, ou Mendel, é conhecido como o pai da genética moderna. Por que ele é conhecido como o pai da genética moderna? Porque Gregor Mendel foi um dos primeiros a fazer experimentos como que as características eram passadas de geração em geração. Então Mendel é o primeiro aí, a fazer experimentos e a mostrar como que ocorre a hereditariedade, ou seja, como os pais transmitem para os filhos as suas características. Por isso, ele é conhecido aí como o pai da genética moderna. E ele criou duas leis, que explicam como que essas características são transmitidas de geração em geração. Lembrando que na época de Mendel ainda não se tinha conhecimento das moléculas, da biologia molecular, por exemplo. Não se tinha ainda o conhecimento de genes. E ele chamava esses genes, esses fatores que permitiam, que eram transmitidos de geração em geração, de fatores, tá? Então, quando nós falamos em fatores, em primeira e segunda lei de Mendel, esses fatores hoje são conhecidos como genes, tá? Que são pedacinhos lá do fio de DNA, da fita de DNA, que são transmitidos de geração em geração e que são utilizados aí como uma receita de um indivíduo. Então, por isso, nós falaremos em fatores. E fatores, lembrem-se que esses fatores hoje são conhecidos como genes. Mendel usou aí no seu experimento, para fazer seus experimentos, como material biológico, a ervilha de cheiro. Isso mesmo, essa ervilha que você compra no mercado para fazer aí aquele seu arroz com galinha, aquela galinhada, ou para fazer inúmeros pratos. Essa ervilha de cheiro tem um nome científico de Pisum sativum. Tá? Por que Mendel utilizou a ervilha de cheiro Pisum sativum para fazer seus experimentos? São inúmeros os fatores. Vou listar aqui 4 fatores, porque ele usou a ervilha. Primeiro, a ervilha de cheiro Pisum sativum é de fácil cultivo. Então, em qualquer lugar que você plantar, ela vai ser cultivada e vai gerar descendentes. Segundo, porque ela tem porte pequeno, não é uma árvore grande, imensa. Terceiro, o ciclo de vida da ervilha de cheiro Pisum sativum é curto, é curtíssimo, tá? Imagina se ele fosse usar aí o ser humano para fazer seus experimentos. Ele não conseguiria ver uma geração, 2 gerações de ser humano aí, vamos dizer assim, 2 ou 3 gerações durante sua vida, A Pisum sativum já durante um ano você consegue ter vários ciclos de vida dela, várias gerações. E quarta característica que fez com que Mendel escolhesse essa espécie de planta, a ervilha de cheiro, é que suas características são bem contrastantes. Ou seja, ela não vai ter características intermediárias. Por exemplo, a semente sempre ou vai ser lisa ou vai ser rugosa, ou ela vai ser verde ou vai ser amarela. Ela não vai ter meios termos aí na situação. As plantas ou vão ser gigantes, plantas bem altas, ou plantas anãs, de pequeno porte. Não vai ter aí uma planta intermediária. Foram inúmeras as características testadas. Nós vamos usar aqui como característica, características como, por exemplo, a cor, e a rugosidade das ervilhas. Tá? Essa primeira lei de Mendel, ela é conhecida como lei da segregação dos fatores, ou lei do monohibridismo. O que essa lei diz?
Essa lei diz que cada característica é determinada por um par, ou seja, por dois fatores que se separam aí na formação dos gametas, e que cada gameta só recebe um fator aí do seu genitor, tá? Então, lembrando que quando Mendel fala em fatores, nós falamos em genes. Então aqui quando ele fala, né, que cada característica é determinada por dois fatores, então ele quer dizer, né, ele queria dizer, ele não disse isso porque ele não conhecia ainda, né, o DNA, vamos dizer assim, como material genético. Esses dois fatores são genes alelos, e que cada gameta só recebe um fator, ou seja, só recebe um desses genes alelos aí, produzido pelos pais, pelos seus genitores. Vale a pena destacar aqui que Mendel utilizava nos seus experimentos apenas plantas puras, gerações puras. Como que ele sabia que uma planta era pura, lisa ou pura, rugosa? Porque há 10 gerações, por exemplo, ou 5 gerações que ele plantava, sempre nascia plantas, ervilhas lisas, ou sempre nascia ervilhas rugosas. Então ele pegou dessas gerações puras, consideradas por ele pura, né, para usar aí como geração parental. Nessas ervilhas de geração pura que ele fez o cruzamento e chamou essa geração de geração parental. E dessa geração, né, teve a primeira geração desse cruzamento, chamada por Mendel de geração filial 1. Só que ele teve, vamos dizer assim, uma surpresa. Nessa geração filial 1, né, 100% das ervilhas que surgiram eram ervilhas lisas. A característica rugosa não apareceu aqui na geração filial 1. Aí Mendel, né, criou duas hipóteses. Olha só, ou essa geração rugosa, né, esse caráter rugoso desapareceu, né, simplesmente desapareceu nesse cruzamento, ou ele ficou escondido. E como Mendel fez para ver qual dessas duas hipóteses estava correta? Mendel pegou essas ervilhas da geração filial 1, geração F1, que eram todas lisas, e fez o cruzamento entre elas, ervilhas de geração F1 com F1. Desse cruzamento surgiu essa seguinte proporção aqui, a geração F2. Nessa geração F2, né, surgiram, né, de 100% das ervilhas, né, 75% delas eram lisas e 25% eram rugosas. Então ficou nessa proporção de 3 lisas para uma rugosa aqui na geração filial 2. Com isso, Mendel concluiu que a característica rugosa não tinha desaparecido aqui na geração F1, mas esse caráter, esse fator rugoso ficou escondido, estava escondido na presença do fator liso. E Mendel concluiu o seguinte: esse fator liso era um fator dominante e o fator rugoso era um fator recessivo. Esse fator recessivo, na presença de um fator dominante, ficava escondido. E ele chamou esse fator que ficava escondido de fator recessivo. E criou-se, né, passou a usar sempre para determinar, fazer esses cruzamentos aqui, letras maiúsculas e minúsculas, sempre utilizando as iniciais do fator recessivo. E aí ele concluiu então que a semente lisa lá da geração parental era pura, então tinha um par de fator, né, um par de genes alelos errão. Errão, letra maiúscula, simboliza o fator dominante. Em contrapartida, as ervilhas que tinham semente rugosa tinham um par de fatores errinho, que ele chamou então de fator recessivo, tá? Errinho de rugosa. E fazendo esse cruzamento, para fazer o cruzamento, ele falou que ele chegou à conclusão que teria os gametas e esses gametas levariam a metade desses fatores. Então aqui, da planta lisa, 100% dos gametas carregavam o fator errão. E da planta rugosa, 100% desses gametas carregavam aí, né, o fator errinho, o fator recessivo.
E aí surgiu aqui na geração filha 1, ervilhas, errão, errinho, errão, errinho. 100% dessas ervilhas da filha 1 tinham fatores errão e errinho formando par, onde o errão era o fator dominante e o errinho era o fator recessivo. E na presença do dominante ele ficava escondido, não manifestava a sua característica. Ao Mendel fazer o cruzamento dessas plantas da geração filha 1, ele teve a geração filial 2, tá? E nessa geração filial 2 surgiu aí 75% de sementes lisas e 25% de semente rugosa. Ele usou esse quadro chamado de quadro de Punnett para fazer esse cruzamento usando aí, né, os fatores, o genótipo da geração filha 1, tá? Na frente desse primeiro quadro ele colocou o genótipo dos machos e embaixo geração feminina, o genótipo da geração feminina, e ficou assim: errão, errinho, errão, errinho. Esse cruzamento aqui ficou errão, errão, aqui errão, errinho, aqui errão, errinho, aqui errinho, errinho. E surgiu essa proporção aqui genotípica. Essa proporção genotípica de 1 errão, errão, 2 errão, errinho e 1 errinho, errinho, né? E aí eu tenho aqui então a proporção genotípica e a proporção fenotípica. Qual que é a proporção fenotípica? Fenótipo característica: 3 lisas para 1 rugosa, 75% lisa para 1 rugosa. A proporção fenotípica de 3 lisas para 1 rugosa, 75% lisa e 1 rugosa. E a proporção fenotípica de 1 rugosa, errão, errão, 25%, errão, errão, tá? Proporção genotípica. E 2 errão, errinho, ou seja, 50% errão, errinho e 25% errinho, errinho. Essa foi nossa aula sobre a primeira lei de Mendel. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.